Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Vamos então iniciar as nossas atividades. Vamos fazer uma leitura para nos harmonizarmos. Mantenha aceso seu ideal de felicidade. Trabalhe visando ao bem próprio e ao bem da humanidade. Mas não tenha apenas a preocupação de acumular riquezas, que os vermes destroem e a ferrugem consome. Acumule riquezas duradouras, constituídas dos benefícios que presta a seus irmãos, porque amanhã você receberá de todos a alegria da vitória, auxiliada por você. A alegria do bem que se realiza é o maior tesouro que podemos obter. Então vamos fazer nossa prece. Vamos então rogar a Deus nesse momento, a nossos amigos, familiares, sob a tutela maior do nosso amado Pai Francisco, que Ele possa emanar suas vibrações de paz e de amor sobre todos nós aqui encarnados e desencarnados, e que possamos estar todos no mesmo pensamento, no mesmo sentimento, de levar adiante esta doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita, sob as bênçãos de Jesus. Que os nossos mentores nos inspirem nessa noite, que a gente possa ter a mente lúcida, ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, que possamos ser instrumentos úteis nas mãos dos benfeitores para a divulgação da doutrina. E assim, Senhor, nesse clima de paz, de harmonia, não só aqui dentro, que possa se externar ao bairro, aos vizinhos, a todos aqueles que irão acompanhar pela internet, aqueles que não puderam estar aqui conosco. E vamos então dar início às nossas atividades da noite de hoje, que assim seja. Que assim seja. Então já ajeitaram ali, botaram na página? Sim, senhor. A gente parou No item 25. 25. Então a gente está indo no capítulo 15 da Gênese de Kardec, o título Os Milagres do Evangelho. Item 25. Então vamos retomar então. Essa aqui, só um pouquinho antes de tu retomar a leitura, agora eu estou vendo aqui, que isso aqui agora ele vai fazer uma explicação sobre a passagem dos ensinamentos do Evangelho, né? Vamos ver aqui, ó. A gente parou e eles lhe responderam: Tu não és senão pecado desde o ventre da tua mãe, e queres nos ensinar e os expulsar. Então aqui uma passagem de João, no capítulo 9, versículos de 1 a 34. Tá? E o outro que ele estava explicando... então é essa passagem aqui. Vamos para o 25, então. Vamos ver o que ele diz. Esta narrativa tão simples e tão singela traz em si uma característica evidente de verdade. Nada de fantástico nem de maravilhoso. É um flagrante de uma cena da vida real. A linguagem desse cego é bem aquela dos homens simples, nos quais o saber é substituído pelo bom senso, e que retrucam com bonomia os argumentos dos seus adversários, apresentando razões justas e oportunas. O tom dos fariseus não é o desses orgulhosos, que não admitem nada acima de suas inteligências, e que ficam indignados apenas com a ideia de que um homem do povo possa lhes fazer observações. Salvo o colorido local dos nomes, poderíamos acreditar que é um fato do nosso tempo. Botamos para baixo. Nossa, tem coisa. Ser expulso da sinagoga equivalia a ser posto fora da igreja. Era uma espécie de excomunhão.
Os espíritas, cuja doutrina é a do Cristo, interpretada segundo o progresso dos conhecimentos atuais, são tratados como os judeus que reconheciam Jesus como o Messias. Excomungando-os, eles são colocados fora da igreja, como os escribas fizeram em relação aos seguidores do Cristo. Assim, aí temos um homem que é expulso porque não pôde acreditar que aquele que o curou fosse um pecador e um possesso do demônio, e porque rende graças a Deus pela sua cura. Não é o que fazem com os espíritas? Não é uma pergunta. Não é o que fazem com os espíritas? O que eles obtêm? Sábios conselhos dos espíritos, retorno a Deus e ao bem, curas, tudo é obra do diabo e sobre eles lança-se maldição. Não temos visto padres declararem do alto do púlpito que é melhor permanecer incrédulo do que recuperar a fé pelo espiritismo? Não se tem visto dizer aos doentes que eles não deveriam se fazer curar pelos espíritas que possuem esse dom, porque é um dom satânico? Que diziam e que faziam de diferente os padres judeus e os fariseus? Hoje tudo tem que se passar como no tempo do Cristo. Não tem como ver aqui. Então essa aqui era a passagem lá que aquele homem que Jesus, que ele era cego, Jesus curou e disse para se apresentar lá aos sacerdotes. E aí então ele foi e eles não acreditaram nele, né? Daí eles queriam saber quem era que curou, daí eles disseram. E aí então ele teve que sair dali porque eles já queriam pegar ele, porque era sempre no sábado, né? E aí causou uma polêmica, porque eles queriam que os pais dele falassem por ele, né? E aí ele disse, mas ele já é de idade, já pode responder por ele mesmo. Ele afirmou. Né? Então eles consideraram ele também expulso ali, né? Ele acreditou naquilo, para eles no caso era como se fosse, como está dizendo aqui, como pode um homem ser curado por obra do demônio? Que eles tinham de Jesus assim como possuído, uma pessoa do demônio, né? Porque eles não acreditavam nele, porque ele era um carpinteiro, aquela coisa toda, e fazia curas no sábado ainda para deixar eles mais irritados e bravos. E aí então, aqui ele fala também no Espiritismo, a gente estuda, sabe, agora a gente viu todo o processo, como é que funciona de curas ali, que a gente estava vendo sobre os fluidos, como é que funciona, né? E a gente estudou bastante, e aí muitos dizem que aqui também é obra do demônio. Quando a pessoa está fazendo um trabalho sério ali junto com Jesus, esses são os que são os mais atacados. Porque qualquer outra igreja pode fazer um trabalho sério e respeitar as outras religiões. Porque porque elas estão em sintonia com as leis de Deus. Porque eles entendem as leis de Deus e não julgam. Eles amam a Deus e ao próximo como a eles mesmos. Então todos esses que seguem os mandamentos da lei de Deus, eles não podem julgar os outros. Todo mundo tem a liberdade, deve respeitar o outro, deve amar o outro e não deve ficar julgando sem saber como funciona, como é que o que trabalha essa religião. Então não pode ter julgamentos. E eles julgavam Jesus porque na verdade eles não aceitavam que Jesus era o Messias, era o Salvador, era o enviado de Deus, eles não aceitavam isso. E muitos até sabiam, mas não davam o braço a torcer por causa do orgulho, do egoísmo, da vaidade.
E a própria hipocrisia que muitos deles pregavam, né? Que eles já conheciam que Jesus tinha todo o conhecimento e tudo, porque ele já muitas vezes ele mostrava para eles as coisas, né? As leis. E eles não queriam acreditar, não queriam aceitar, na verdade. Algum comentário, alguma coisa? Então vamos continuar, né? Esta pergunta dos discípulos: foi o pecado deste homem a causa dele nascer cego? Indica a intuição de uma existência anterior. Do contrário, ela não teria sentido, uma vez que o pecado, que seria a causa de uma doença de nascença, deveria ter sido cometido antes do nascimento e, por consequência, em uma existência anterior. Se Jesus visse ali uma ideia falsa, ele lhe teria dito: como este homem poderia ter pecado antes de nascer? Ao invés disso, Jesus lhe disse que se aquele homem era cego, não é porque tinha pecado, mas para que o poder de Deus se patenteasse nele, isto é, para que ele fosse o instrumento de uma manifestação do poder de Deus. Se não era uma expiação do passado, era uma provação que devia servir para o seu progresso, uma vez que Deus, que é justo, não podia lhe impor um sofrimento sem compensação. Quanto ao meio empregado para curá-lo, é evidente que a espécie de lama feita com a saliva e a terra não podia conter outra virtude que a ação do fluido curador do qual ela fora impregnada. É assim que as substâncias mais insignificantes, como a água, por exemplo, podem adquirir qualidades poderosas e efetivas sob a ação do fluido espiritual ou magnético, ao qual servem de veículo ou, se preferirem, de reservatório. Então ali eles ao Cristo quando ele estava cego. Eles disseram foi o pecado deste homem a causa dele nascer cego. E aí então, através da doutrina espírita, muitos que não entendem já no Evangelho, eles já tinham essas dúvidas e questionavam Jesus. E já falando ali sobre por que as pessoas nasciam com problemas, né, com deficiência, ou então acontecia ao longo do tempo ali alguma cegueira, alguma coisa, por que isso acontece? Então nós, dentro da doutrina espírita, a gente já tem a explicação, já estuda para saber o porquê. Por que muitos nascem doentes, né? Nascem deficientes? Aí muitos não entendem o porquê disso, né? E a gente sabe que todos nós somos espíritos imortais, a gente tem várias vidas, várias existências na carne. Então, muito provável pode ser numa vida, né, em experiências anteriores, alguma coisa que a pessoa comete, né? Tudo aquilo que a gente comete, se a gente comete uma falta, se as nossas obras são obras más, obras de iniquidade, a gente vai ter, existe o retorno, né? Lei de causa e efeito. E aí, não necessariamente pode ser da vida passada, mas pode ser de uma outra existência, né? Não é uma via de regra, como a gente já comentou, que tem que ser assim, logo na fez já vai vir com problema, porque fez, né? Então tudo depende. Mas com certeza o fato de alguém ter alguma dificuldade, alguém ter alguma deficiência ou já nascer com problema, isso são com certeza causas das vidas passadas. Porque a cada um conforme as suas obras, como diz Jesus, né? Se as nossas obras são más, o que nós vamos colher para o futuro? Nós vamos colher coisas boas? Se a gente abusou ou se a gente causou mal para o outro, como a gente vê nas obras espíritas,
muitas obras, né, de Emmanuel, lá da sua vida, que ele também ele ficou cego, né, e em existências passadas ele era a reencarnação do seu tataravô, parece, e o Públio Lentulus, que ele era um senador romano, em existências passadas também o seu tataravô lá era ele, que já trabalhava ali em Roma, já, né, como um nobre ali, e ele castigava os escravos lá também cegando com um ferro quente. E aí lá, quase no final da sua existência, ele ficou cego. Então a gente vê que, né, em outra existência que ele teve lá, mas na outra ele não pagou por isso, ou então foi lá numa outra, tudo depende, né? Depois com o padre Manuel da Nóbrega, que ele tinha uma dificuldade de gagueira também, tinha essa dificuldade aí, mas as vidas passadas que conta dele ali, a gente não viu nada assim para ter uma deficiência assim na voz, alguma dificuldade. Mas aí que prova que pode ser coisa lá de trás, lá que um dia aquilo fica pendente, aquele débito. E ele já se redimido, tudo voltado, feito um bom trabalho em várias existências, e lá na frente ele vem com deficiência na fala. É uma coisa estranha, né? Por que ele fez bem? Mas aí que tá, quando ele chega um momento que ele já está melhor, que ele está em boas condições, ele já pode pagar algumas pendências que ficou para trás. Quando a gente está mais preparado. Então a gente pode suportar aquelas dificuldades ali e vencer elas de uma forma melhor. Então a gente vê que tudo é questão das nossas vidas. O que aconteceu, o que a gente fez. E com certeza essas dificuldades todas, aí um dia a pessoa vai vir com alguma dificuldade. Que ficou aquela pendência do passado. E aí depois ele fala aqui também quanto ao meio, como o jeito que o Cristo curou ele foi uma forma assim que muitos não entendem porque ele utilizou daquela forma. Muitas vezes era a imposição de mãos, como a gente faz aqui no Passe, na Casa Espírita. Os próprios discípulos seguiram, né, fazendo essas curas por imposição de mãos. Mas aqui ele utilizou uma espécie de lama. Ele misturou ali, pegou um pouco foi até guspe, né? Saliva que ele botou na terra ali, fez um barrinho e colocou nos olhos dele. É uma coisa interessante isso, né? Até eu quero ver mais referências sobre isso, mas nós vamos se aprofundar mais futuramente quando nós voltar a estudar o Evangelho. E nós vamos pegar essas partes aqui e procurar pesquisar mais sobre o porquê disso, né? Entender melhor. Se aprofundar mais nessa questão, porque aqui o Kardec diz assim, ó. Então essa lama feita com saliva e a terra não podia conter outra virtude que a ação do fluido curador, do qual ela for impregnada. Então aqui novamente ele fala que tudo são fluidos que fazem esses efeitos de cura. Mas agora o porquê que ele utilizou dessa forma, daí a gente tem que estudar melhor, tem que pesquisar o porquê dessa forma, dessa maneira que foi utilizada. Ele quis exemplificar alguma coisa ali, né, pra gente. Com certeza, porque a gente já disse assim que cada palavra, cada ato, ação de Jesus, tudo tem um significado profundo que ele fala. Nada vai ficar uma coisa assim, por que ele fez aquilo? Nada a ver. Como a gente vai ver assim, Jesus fazendo um barrinho ali, colocando no olho, uma coisa nada a ver. Tá, mas nada a ver, mas a pessoa ficou curada. E tem vários significados aí que a gente tem que procurar ver o porquê disso. Que ele poderia só colocar as mãos. Imposição de mãos ali e curar. Mas algum significado profundo deve ter por trás desse movimento que ele fez. Aqui Kardec fala sobre a ação do curador dos fluidos. Ele diz, é assim que as substâncias mais insignificantes, como a água, por exemplo, podem adquirir qualidades poderosas. No caso, foi utilizada a água e a terra, né? Que virou um barrinho ali. Aqui ele fala da água.
referia do fluido espiritual ou magnético, ao qual serve de veículo ou, se preferir, de reservatório. Então ele não dá muitos detalhes, assim, fica uma coisa... Tá, mas eu quero saber o porquê que aconteceu, daí a gente tem que aprofundar, tem que pesquisar mais, e a gente vai, quando a gente estudar, que voltar para essa parte, nós vamos pesquisar mais, vamos ver o porquê disso aqui, desse movimento. E aqui então, no caso, Kardec não se aprofundou, até porque não tinha muito tempo, né? Ele teve que estudar muito, preparar todo esse material aí, em torno de 10 anos de trabalho aí para preparar todas essas 5 obras aí, né? Mais as revistas espíritas, foi muito trabalho que ele tinha, que até no filme ele já não nem dormia direito, né? Era trabalho, pilhas e pilhas de livro ali, estudando, trabalhando. Então ele não poderia fazer mágica, né? Até que ele fez muita coisa, né? É. E ele não podia, por exemplo, se aprofundar, dizer, agora eu vou fazer uma interpretação, um estudo só da Bíblia. Não deu tempo para ele fazer. Porque o que ele fez, ele codificou, né, através dos benfeitores ali, e nos deu várias chaves ali para nós. Ó, as 5 obras é a chave principal para vocês estudar a Bíblia. Ó, toma a Bíblia aqui agora e vamos estudar. Que agora eu consegui várias chaves para vocês conseguirem estudar a Bíblia de uma forma mais segura. Porque antes, com todo respeito às demais religiões, elas estudam o Evangelho, assim, a Bíblia, mas eles não têm os fundamentos que nem nós temos, as chaves que Kardec trouxe da reencarnação, por exemplo, que tem na Bíblia, a mediunidade, tem lá no Velho Testamento, é rico em mediunidade. Fenômenos de cura que a gente está vendo aqui, que é através de fluidos, através das leis, que não tem nada de milagre. Isso, e as religiões têm como tudo é milagre. Ah, Jesus fazia milagre. E aqui a gente está fazendo um estudo sério, está procurando identificar. Por isso que eu digo, através da doutrina espírita, à luz da doutrina, poder entender como que aconteceu esses fenômenos. E aí então Kardec deixou essa chave para nós. Que ele não teve tempo para pegar e fazer uma interpretação. Vou fazer um trabalho ali, interpretar versículo por versículo. Não dá para ter. Imagina quanto tempo ele ia levar para fazer um estudo aprofundado da Bíblia, né? Então ele deixou para nós, ó, estudem, tá aqui, vamos estudar. E ele não teve uma vida muito longa, né? Desencarnou jovem. Com certeza. E aí ele deixou um legado e disse assim, ó, só que os benfeitores deixaram que ele ia ter que voltar para concluir, para continuar as obras que não deu tempo dele fazer o trabalho. Ou seja, mostrando que o trabalho iria continuar. Ele ia retornar para dar continuidade a essa tarefa. Então tá, né? Algum comentário, alguma coisa? Então vamos pro 26. É outro título, né? Título é Numerosas Curas de Jesus agora. Jesus ia por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todos os abatimentos e todas as enfermidades entre o povo. Sua reputação, espalhando-se por toda a Síria, trazia-lhe todos aqueles que estavam doentes e afligidos por dores e males diversos, os possessos, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. Acompanhava-o grande multidão de povo da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Mateus 4, versículos de 23 a 25. Então aqui ele está trazendo essa passagem de Mateus do capítulo 4. No capítulo 4, que ele diz aqui, Jesus ia indo por toda a Galileia, e lá então ele pregava, né, na sinagoga, ele curava as enfermidades do povo, né, doentes, né, e afligidos por dores, males, possesso, lunático, paralítico, e ele curava todos. E acompanhando aquela multidão de povo da Galileia.
E é interessante, né? Por que Jesus fez essa peregrinação? Por que ali ele mostra? Ele sempre trabalha mais na região da Galileia, né? Aquele ali, ele fica aquela multidão de povo, ele fazendo cura, sempre ali em torno da Galileia. Porque se dizem, né? Dizem que a Galileia era uma região, como se fosse assim uma região que a gente pegasse no Brasil, que fosse por exemplo, uma cidade, um lugar assim que fosse a região mais pobre do lugar, daquele país, por exemplo, daquela região. Colina de Sapucaí. Então Jesus, ele, como o próprio Cristo, ele diz, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Então, com certeza, ele vai atuar onde há mais sofrimento, há mais dores, há mais dificuldade, ele vai estar ali no meio daquele povo mais sofredor, ele vai estar. Né? Dando o exemplo, mostrando que ele não vai estar num lugar onde não, né? Vai estar lá entre os gregos, lá tudo filósofo, inteligente. O que ele vai fazer lá? Eles não querem saber de Jesus, eles estão... Né? Então, Jesus ele já nos diz que ele vai ficar nos lugares onde tem mais necessidade e mais necessitados, que é essa região da Galileia. Depois ele vai comentar alguma coisa. Vamos para o 27. De todos os fatos que testemunham o poder de Jesus, os mais numerosos são em dúvida as curas. Ele queria provar dessa forma que o verdadeiro poder é aquele que faz o bem, que o seu objetivo era de se tornar útil e não o desfazer a curiosidade dos indiferentes por meios de coisas extraordinárias. Aliviando o sofrimento, atraía as criaturas para si pelo coração e fazia prosélitos mais numerosos e mais sinceros do que se eles apenas fossem impressionados. Com o espetáculo para os olhos, porque é amado passo a passo, que ele se ilimitasse e produzisse efeitos materiais surpreendentes, conforme pediam os fariseus. A maioria das pessoas teria visto nele apenas um feiticeiro, ou um mágico hábil, que os curiosos iriam ver para se distraírem. Assim, quando João Batista lhe envia seus discípulos para lhe perguntarem se ele era o Cristo, a sua resposta não foi: eu o sou, porque todo impostor poderia ter dito o mesmo. Ele não lhe fala sobre o prodígio nem de coisas maravilhosas, mas responde simplesmente: ide dizer a João, os cegos veem, e os doentes são curados, os surdos ouvem, e o evangelho é a Isso é isso que lhes dizer: reconhecei-me pelas minhas obras, julgai as árvores pelo fruto, uma vez que esse era verdadeiro caráter da sua missão divina. Então ele, na verdade, ele estava ali para mostrar, né? Mostrar a presença de Deus entre os homens, a bondade de Deus, o que é Deus, mostrando, fazendo bem a todo momento, mas não estando ali só para mostrar coisas extraordinárias, chamar atenção. Ele estava ali para atender as pessoas e mostrar a bondade divina. Uma bondade divina operante, atuante entre aquele povo. Ele veio ali para trabalhar, para fazer as obras de Deus. E aí muitos se questionavam, né? Porque eles diziam: tá, mas o Senhor é o Messias, que o Senhor é o Cristo. Né? E até muitos ficaram curiosos e foram, né? Que era discípulo de João Batista, foram até Jesus. E aí perguntaram a ele se ele era o Cristo. E ele diz: eu sou, ele diz, o Cristo.
E todo impostor poderia ter dito o mesmo, né? Eles poderiam perguntar para outro e dizer, eu sou. Mas só que qual é a diferença entre o impostor dizer que ele é o Cristo e o que é o Cristo dizer que é? Qual é a diferença entre um e o outro? Como é que nós vamos reconhecer se realmente um é o Cristo e o outro não é? É o que ele disse para os discípulos. Falar, né? Tá, mas só falar. Pela afirmação dele, né? Eu sou. Tá, mas Ele vai afirmar. tá, mas o impostor ele também pode dizer eu sou o Cristo. Ele está dizendo ele também. Jesus com toda aquela calma dele, aquela paciência que ele tinha, digamos assim, o pessoal vai dizer assim, eu sou. Aí o cara, eu sou. Mas ele pode ser um inteligente, né? Mas naquele astucioso, que naquela época. Não, mas tinha os malandros. Os fariseus eram bem espertos. mais que Eles né? podiam dizer assim, eu sou o Cristo. Só no olhar. Cara. E aí, mas como é que tu vai... Se humildade. dois dizem que são o Cristo e eles falam com calma, com tranquilidade, como é que tu vai identificar para saber qual dos dois é verdadeiro? No olhar para ele, sentiu... O olhar dele, assim, tu olhar fixo, ele não sei, é uma coisa. No olhar, tu olhar assim, né? Olha pra pessoa, tu vê que a pessoa não. Será que é só olhar, é o jeito de falar, será que é só isso? Dentro da casa espírita, nós tarefeiros espíritas, trabalhadores, tá? De reuniões mediúnicas, vem um espírito aqui, se comunica, vai dizer coisas bonitas, tudo assim, mas. Como é que nós vamos identificar esse espírito para saber se é um bom espírito? A gente já estudou sobre isso, como identificar esses espíritos. Pelo que eu falei. No caso de um espírito, seria pelo que ele está dizendo ali, ver o que ele está, como que ele está falando, como que ele está se manifestando, ver se não tem nas entrelinhas alguma uma falsidade. Mas aí no caso encarnado, daí claro, daí não, aí ele vai dizer que ele faz coisas boas, belas, por exemplo, em qualquer religião. Pelas atitudes. Finalmente vocês não prestaram atenção no texto, hein? Porque aqui ele está dizendo, ó gente, eu sou, ele diz, porque todo impostor ele também poderia dizer que era, né? Ele não lhes fala nem de prodígios nem de coisas maravilhosas, mas responde. Aí ele diz assim, ó, vão a João, tá? Esses discípulos que tinham dúvida, e dizem a João, os cegos veem, os doentes são curados, os surdos ouvem, e o evangelho é anunciado aos pobres. Isso é mesmo que dizer, ó, reconhecei-me pelas minhas obras, ó, julgai a árvore pelo fruto, uma vez que esse era o verdadeiro caráter da sua missão divina. E até a gente já estudou também, já há pouco tempo, nas sextas-feiras, que a gente procura fazer uma sequência, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente já viu, haverá falsos cristos e falsos profetas. Que vários vieram aqui e disseram, reconhece a árvore pelo fruto, não pelas palavras. Mas o olho dele é bonito, não importa. Ele vai, porque no Evangelho assim, eles podem dizer, o Satanás vai vir pintado de ouro, de púrpura, coisa linda, maravilhosa, que o Satanás não existe, é o opositor ao Cristo, né, a verdade. Mas ele vai se passar por um embusteiro. Né? Um espírito ele vai querer ali, né, falar coisas bonitas, mas ali no meio ele vai dizer alguma coisa ali que vai acabar se entregando. Né? Porque ele não é um verdadeiro profeta. E agora encarnado, daí só de boca tem um monte que fala. As igrejas, aí, com todo respeito, outras religiões, casas espíritas também. Tem muitos que vão ali, fazem belas palestras, falam coisas maravilhosas. Aquele palestrante ali é um profeta de Deus, né? Porque fala coisas assim. Tá, mas não é só pelo fato de falar, todo mundo fala. Mas vai reconhecer o verdadeiro espírita, né? Pelos seus esforços que faz para combater suas más inclinações. Era isso que eu ia dizer? No caso de nós espíritas. Então é através dos esforços, reconhece a árvore pelo seu fruto. É através do seu trabalho. Porque não adianta ele falar bonito, vira as costas, ele vai lá no mercado, xinga o cliente, não é? Aquela coisa toda.
Então, aí daqui a um pouco tu tem aquele ali como um Deus. Bah, o fulano de tal vai lá, faz palestra maravilhosa, daqui a pouco tu olha ele xingando. Mas o que é isso? E às vezes tu pode ficar, muitas vezes tu pode, se tu não tem uma boa base, um bom estudo, pode ficar até desistir da religião por causa disso. É grave. Porque tu tem aquela pessoa ali, tu endeusa aquela pessoa. O fulano de tal, pra mim, aquele ali é o melhor e tal. Tenho ele como base na minha vida, que não é o correto. Porque ele é uma pessoa imperfeita, como qualquer outra. Daqui a pouco aí tu vê o fulano, aquele que tu endeusa, lá xingando, alguém fazendo uma coisa equivocada. Quebrei a cara. Já não quero mais saber do espiritismo, que o cara falou pra mim fazer isso, fazer aquilo, e ele tá fazendo coisa pior. Então a gente deve sempre estar pela causa espírita, pelo que está escrito nas obras sérias, que Jesus nos diz, né? Nunca ir atrás de alguém assim como se fosse um profeta. Porque, claro, eu sei que a pessoa realmente é uma pessoa que fala e pratica o que fala, né? E que é uma coisa rara de se ver, né? Uma pessoa assim que realmente ele vai falar e vai, né, praticar, vai ser fiel àquilo, porque ele é imperfeito ainda. Não existem perfeitos aqui, né? A maioria são imperfeitos. Não vamos dizer também que não tem alguém, por exemplo, um benfeitor aqui. Entre nós sempre deve ter vários benfeitores reencarnados. E que realmente aqueles que realmente fazem o bem, muitos chamam até de mentiroso, de charlatão, porque era a mesma coisa com Cristo. Porque eles ficam com ciúme, com inveja, que ele é uma pessoa do bem. Né? Ele consegue fazer as coisas, né? Ele fala, isso aqui lá, é uma coisa mais errada. Até a gente que tu consegue algum bem pra ti, que tu tá lutando pelo ali, pra melhorar um pouquinho, né? Roubando, tá fazendo isso, né? Sempre tem pra dizer. Então é assim, né? Que ele disse, vai lá e diz pro João que fala pra eles o que eu tô fazendo aqui, que ele já vai saber quem é o Cristo. Se é eu ou não. Não de boca só dizer que é. Ele diz, vai lá e fala o que eu estou fazendo, que daí ele vai saber quem é. Então vamos para o 28. O Espírito prova sua missão. Estou tomando ainda. Prova sua missão providencial. Ele cura os males físicos, mas cura, sobretudo, as doenças morais, e esses são os maiores prodígios pelos quais ele se afirma. Seus adeptos mais sinceros não são os que foram impressionados pela visão de fenômenos extraordinários, mas os que tiveram seu espírito tocado pela consolação, os que são libertados da tortura da dúvida, aqueles a quem nas aflições ele levantou o ânimo, os que auriram forças na certeza do futuro que ele veio lhes trazer, no conhecimento do seu ser espiritual e do seu destino. Eis aqueles em que a fé é inabalável, porque eles sentem e compreendem. Os que veem no Espiritismo apenas efeitos materiais não podem compreender a sua força moral. Também os incrédulos, que só o conhecem pelos fenômenos cuja primária não admitem, consideram os espíritas como meros prestidigitadores e charlatões. Assim, não é pelos prodígios que o Espiritismo triunfará da incredulidade, é pela multiplicação dos seus benefícios morais. Pois se os incrédulos não admitem os prodígios, eles conhecem como todo mundo o sofrimento e as aflições, e ninguém recusa alívio e consolação. Capítulo 14, item 3. Então não é só a questão das questões materiais, porque hoje a gente analisa assim que a maioria estão pelas questões materiais.
Eles querem as coisas, a cura do corpo. Eles querem, como a gente já comentou, as coisas imediatas, tudo para a sua vida. E Jesus não curava só o corpo, mas ele curava a alma, que era o principal. Porque tanto quando ele curava a alma, ele dava sempre recomendações. Vá para tua casa, não faz isso. Não volta a tornar a errar novamente, que vai te acontecer coisa pior, ele dizia. Estava dizendo para pessoas, ganhou uma chance, curou o corpo, ganhou uma oportunidade, vai. Não vai, não aconteceu. Que daí a pessoa vai insistir no erro ali, já foi ajudada, aí vai se agravar ainda mais. Então é a cura, não adianta, é aquela situação que a gente já comentou, da ferida aberta. E vem as moscas ali, na ferida aberta. Não adianta eu pegar e chotar as moscas, mas a ferida continua aberta. E a causa de tudo isso, as raízes estão no espírito. Porque muitos hoje, a gente já comentou bastante, querem a cura dos corpos, né? Sendo que a origem é do espírito. Daí vão lá, não sei para onde, ser curado, né? Viagem quilômetros, porque tem uma pessoa lá que faz cura espiritual, eles vão lá porque eu quero ser curado, meu corpo, quero a saúde. Mas aí é como Jesus dizia, mas tu quer a saúde para quê? Para continuar fazendo os erros do passado? Então se tu continuar, vai te acontecer coisa pior. Então não é eu, não é ninguém que está dizendo é o Cristo que disse. Diz, então procura te tornar uma pessoa melhor, seguir os ensinamentos do Evangelho, do que o Cristo está ensinando. Né? E aí então ele vai, através da virtude de Jesus, a prática das virtudes, que vai curar sua alma. E não adianta de nada ele curar o corpo. Vai espantar as moscas ali da ferida, mas daqui a pouco, nem menos espera ele se distrair, as moscas vão voltar, porque a ferida está aberta, vai cochilar, vai estar cheio de mosca. Né? Então tu tem que agir ali, tu tem que colocar remédio ali, limpar a ferida, né? E tapar bem. Então tu tem que fazer esse tratamento, ou seja, tem que se educar moralmente, através dos ensinamentos de Jesus, de suas virtudes. Isso que foi o papel principal que Jesus nos trouxe. Porque para muitos Jesus, o que ele trouxe de principal, que ele era um milagroso, que ele fazia curas, fazia milagres. Então as pessoas estão vendo Jesus somente de um lado material. Que ele veio somente para assistir as pessoas no lado material. Mas não é isso que ele veio trazer, né? Ele veio trazer que as pessoas devem se curar as almas. Ele veio iluminar as consciências. E o Espiritismo tem esse papel fundamental e preponderante de iluminar as consciências. Porque iluminando as consciências, nós vamos ter todos os que a gente não sabia e poder andar com as nossas próprias os pés no chão e fazendo daquilo uma prática, uma vivência da melhor forma possível durante o dia. Para que não caia na ignorância de não saber, eu não sabia, aquela coisa toda. Então o Espiritismo nos tira da ignorância do não saber e nos dando o caminho certo. O caminho é por aqui. Porque o Espiritismo ele tem curas? Claro que tem. Né? A gente tem o passe aqui, como a gente já comentou, tudo pode ter uma pessoa doente, pode ser curada. Mas isso tudo vai depender, como a gente já comentou, da fé da pessoa, do merecimento da pessoa. Tudo tem uma série de fatores. Não existe um milagre ali que... eu vou lá naquela casa, eu tenho um problema, eles vão tirar assim com a mão o problema. Ninguém vai tirar. Ninguém vai resolver o problema. É a pessoa que tem que atuar na causa do seu problema, porque ela é o causador. E isso é uma coisa que a gente tem que entender nisso. Né? E o Espiritismo tem esse papel, né? Tem esse papel de assim não é pelos prodígios que o Espiritismo triunfará da incredulidade. Ou seja, não é aqui nós pegarmos
E como a gente já comentou bastante, uma placa nessa, Pai Francisco faz curas espirituais. Aí vem caravana de tudo que é lugar, porque Francisco está curando aqui nessa casinha. Está curando, um monte de gente está saindo curado, tudo. E vocês acham que fazendo isso aí vai resolver o problema da humanidade? Porque elas vão ser curadas, mas se a pessoa tem um mau proceder na vida, se ela é do mal, vamos dizer assim, faz coisas erradas, se ela é egoísta, orgulhosa, ela curou o corpo, ela vai curar o orgulho e o egoísmo? O orgulho e o egoísmo são um vício, vai continuar no espírito. E ela vai ter saúde ainda para fazer mais coisa errada. Porque ela tem mais saúde, né? Mais vitalidade para fazer mais erro. Então, ou seja, então aqui, ó, basta nós estudarmos e vermos, ó, que isso não vai ser a solução dos problemas, infelizmente. Porque muitas pessoas acham, inclusive até espírito, que a gente já comentou, não, mas eu tô com um problema, eu tenho que ir lá numa casa espiritual, lá que faz cura, porque lá eles vão me curar. Mas então vejo que esse espírita, né, com todo respeito, né, ele não está se aprofundando, ele não está estudando, entendendo o propósito da doutrina espírita na sua vida, né? Ele não está se aprofundando, ele não está entendendo. Porque vai resolver, curar lá os problemas, o problema está nele, é o problema espiritual, é os vícios que ele tem que combater. Que o próprio Kardec diz, né, reconhece o verdadeiro espírita, né, através dos esforços para combater suas más inclinações, seus vícios, que é o verdadeiro espírita. Porque não adianta tu pegar e ir numa casa lá para eles vão curar teu corpo lá, mas tu vai ter os vícios, tudo que estão ali para ser trabalhado. Né? E aqui diz, ele não vai triunfar através disso, de curas. E sim, aí é pela multiplicação dos seus benefícios morais. Ó. E o que a gente trabalha mais, o que a gente deve se ater mais na casa espírita? Infelizmente, muitas casas espíritas, claro que é importante também fazer o assistencialismo, ajudar as pessoas, né? Dar o pão material é importante, mas muitas se preocupam mais em dar coisas materiais do que dar assistência moral. E é o que Kardec está dizendo aqui, benefícios morais em primeiro lugar que a gente deve dar. Vai dar coisas materiais, a pessoa está com necessidade, sim, é importante, mas a pessoa deve levar junto também, principalmente, os ensinamentos morais para a vida dela. Porque através da moral, ela vai entender o porquê que ela está passando fome, porquê que ela está tendo aquelas dificuldades, que é só através do trabalho, da lei do trabalho, que ela deve se melhorar, progredir na sua vida, não ficar só ganhando rancho, vinde a mim, coisas materiais. Isso aí não vai resolver. É isso que as pessoas têm que entender, o papel da doutrina espírita nas pessoas. Que a gente está aqui como apenas instrumento para iluminar as consciências. E não para dar pão e dar rancho para todo mundo. Que é importante, mas deve levar junto a moral. Senão vai ser em vão. Uma pessoa vem, pede pão, comida, tu dá, só toma aqui, te some. Isso aí não tá alimentando o espírito imortal. Está alimentando só o corpo, daqui a meia hora ele vai ter fome, aquele rancho vai durar 20 dias, daqui a pouco ele vem de novo, e não está alimentando ele espiritualmente. Então é certo tu dar um rancho para a pessoa continuar vindo na casa espírita. Mas se a pessoa se ela está vindo, está se esforçando, aquilo está fazendo bem para ela, mas ela está se esforçando no bem, né? Não, ela está vindo para estudar. Vem na palestra, vem nos estudos, mas vem para ganhar o rancho. Então isso é correto. Mas se ela está vindo, ela está fazendo a parte dela. Mas o interesse dela é no rancho. Mas aí que tem uma questão, né? Se tu tá, por exemplo, fazendo a tua parte, tá levando o pão espiritual e o pão material, tu tá fazendo a tua parte. Agora, se a pessoa tá com segundas intenções, tá com malandragem, vamos dizer assim, aí isso aí é dar conta da vida da pessoa. A nossa parte nós estamos fazendo. Agora fica da responsabilidade é da pessoa. E não nossa responsabilidade.
Porque a gente não tem como ficar de fiscal da vida dela ali, ficar cuidando, mas será que ela está praticando as virtudes, o que ela está fazendo bem? Será que ela está procurando serviço, que ela quer praticar a lei do progresso, quer progredir na sua vida? Né? A gente não tem como, entendeu? Porque a ideia que a gente está dando aqui é a gente dar principalmente o pão espiritual para a pessoa, as questões morais. E junto, se a pessoa tem necessidade do material, a gente dá, se a gente pode ajudar, a gente vai dar, né? Vai ajudar aquela pessoa, aquela família. Eu acho que se ela vier, mesmo que ela venha só pelo rancho, e querendo ou não, ela tá ouvindo o que tá sendo falado, né? Fica gravado nela aquilo. E exatamente, ouvindo, vai ser aquela questão que Jesus diz, olha aqui, vai, não tornes mais errar novamente, porque pode acontecer coisa pior na tua vida. E isso tudo vai ser dito coisas morais para a vida dela. Ela vai estar sempre ouvindo, porque tem que praticar aquilo que está ouvindo, que existe as leis, lei de causa e efeito. Se eu estou dando uma de malandro, vai acontecer coisa pior. Tudo isso aí está ouvindo. Aí então está na consciência da pessoa. Né? Tudo vai estar na consciência dela. Porque aquele que muito foi dado, muito será cobrado. Né? Ou seja, então ela está recebendo aquele alimento espiritual e que pode ser até uma pérola aos porcos, como Jesus diz. Né? Tá dando aquelas coisas valiosas ali de Jesus, está colocando na vida dela ali as virtudes para ser praticada, para ser vivenciada, e ela está desdenhando, está jogando fora. Né? Ou seja, está entrando num ouvido, saindo outro, está querendo só o rancho material. Né? Tem tudo isso. Né? Mas o fato importante é que a gente deve se preocupar mais assim, não só o simples fato, é isso que a gente tá querendo explicar, né? Não só o fato da pessoa vem, tá com lição, toma aqui e vai embora. Porque eu já vi muito isso aí. Das pessoas só dar o casa espírita e não fazer uma visita no lar, saber se realmente está passando necessidade, fazer evangelho no lar da sua família. Então aí tu tá fazendo a tua parte, tá te doando, não só... Porque dar coisas materiais é muito fácil. A pessoa vem ali, eu tenho condições de dar, a casa espírita é grande, tem um monte de rancho para dar. Tu quer um rancho? Toma ali, pega ali, tem um monte ali. Então é isso aí, Jesus não faria isso. A gente sempre tem que pensar, mas o que Jesus faria? Mas dá a quem tem fome. Ele está dizendo, não é no sentido só material, ele está dizendo, dá a quem tem fome espiritual, em primeiro lugar. Nunca assim, dá pão porque eles estão com fome, daí vira as costas e vai embora, deixa eles lá comendo lá, porque... Então, entenderam bem? É esse o significado da coisa. Né? Porque dar as coisas é muito fácil. Agora, tu acompanhar a pessoa, levar o pão espiritual, o alimento para a alma, aí já é mais complicado, né? Aí muitos então não querem, mas tem que dar, depois tem que estar lá na casa da pessoa, tem que estar acompanhando a vida dela. Eu não quero. É muito fácil dar toma aí, leva, a pessoa sai faceira, né? Entenderam o porquê que a gente tem que acompanhar, fazer a parte? Por causa disso. Né? Então, os benefícios morais, pois se os incrédulos não admitem os prodígios, ou seja, os incrédulos eles não acreditam nessas curas. Eles conhecem como todo mundo o sofrimento e as aflições. E ninguém recusa alívio e consolação. Né? Porque mesmo aquele incrédulo, no momento difícil ali, de dor, de sofrimento ali, tu vai ali, conversa, né? Dá um momento frágil da vida dele, tu tenta confortar ele, alimentar ele ali espiritualmente, ele vai se sentir melhor. Tranquilo? Então vamos para agora os processos, item 29. Vieram em seguida a Cafarnaum, e Jesus, entrando primeiramente na sinagoga em um sábado, os instruía. E eles se admiravam da sua doutrina, porque ele os instruía como tendo autoridade e não como os escribas.
Ora, achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito puro, que se lamentou, dizendo: Que há entre nós e ti, Jesus de Nazaré? Vieste para nos perder? Sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus, porém, falando-lhe ameaçadoradamente, disse: Cala-te e sai desse homem. Então o espírito impuro agitou-se com violentas convulsões e, dando um grande grito, saiu dele. Ficaram todos tão surpreendidos que perguntaram uns aos outros: O que é isto? Que nova doutrina é esta? Ele manda com autoridade, mesmo nos espíritos impuros, e eles o obedecem? Em Marcos 1, versículos de 21 a 27. Então aqui Jesus estava lá na sinagoga no sábado e estava instruindo, estava pregando na sinagoga. E ele tinha autoridade, e não como os escribas. Não, os escribas, fariseus. Por que essa autoridade? E ele e os outros não tinham. Ele falava que tinha moral, né? Ele era um espírito puro, então ele falava, aqui diz autoridade, ele falava então que tinha moral para falar o que ele dizia. Já os outros falavam, mas só de boca. É que muitos assim o fazem ainda hoje. O Espírito vai dizer: quem tu pensa que tu fez isso? Então por que ele tinha autoridade para expulsar, na verdade, né? Para fazer com que se retirasse esse espírito? E o espírito até já conhecia ele. Ele dizia: O que há entre nós e ti, Jesus de Nazaré? Vieste para nos perder? Sei quem tu és o Santo de Deus. Então ele já sabia quem ele era. E aí ele já estava com medo. Porque Jesus tinha aquela moral. Então Jesus disse, né? Cala-te e sai desse homem. Na verdade, ele não, aqui mostra assim Jesus sendo um homem rude, aqui no caso, né? Se expressando de uma maneira muito assim brusca, muito forte, né? Porque por isso que muitas às vezes a gente vê assim, né, respeitando todas as religiões, mas a gente vê muitos gritando, né? E pega a Bíblia, sai Satanás, grita, que quer mostrar isso. Eles entendem o evangelho dessa maneira aqui, ó. Que Jesus dizia: sai desse corpo, né? Então, mas eu acredito que o problema todo é como essa Bíblia foi traduzida, né? Porque o próprio Haroldo mesmo falou que uma palavra da Bíblia que é mesmo ela, né? Uma palavra pode ter lá 3 formas de tradução, dependendo do contexto daquele texto. E daí tudo depende, uma palavra pode ficar muito forte aqui, né? E aí então o espírito impuro, agitando-se com violência, convulsões e dando um grande grito, saiu. E aí eles ficaram todos espantados, né? Perguntando: o que é isto? Que doutrina é essa? E eles disseram: ele manda ali com autoridade, ele fala e os espíritos saem e obedecem. Na verdade, se Jesus era a representação do amor, ele sempre vai falar com amorosidade. Isso a gente tem que ter certeza. E Jesus, claro, tinha momentos que ele era assim rígido ali com os fariseus, porque eles eram hipócritas. Eles pregavam a hipocrisia. Aí então Jesus falava com eles com certa rigidez assim, mas era para alertar eles: vocês conhecem Deus e estão sendo hipócritas. Então ele estava sendo autêntico, né? Falando a verdade. Para eles alertando: por que vocês conhecem a lei e estão fazendo hipocrisia?
Então ele tinha, então, ou seja, a pessoa que pratica as leis, que tem o amor, não quer dizer que ele vai falar o tempo todo assim, ai meu queridinho, eu te amo, aquela coisa, falando assim com toda a meiguice do mundo. Tem certos momentos que tem que se impor com a palavra. E não quer dizer, tá, mas quer dizer que se ele se impor, ele não é uma pessoa amorosa, né? É que tem certos momentos que tu tem que te impor no sentido que tem que falar a verdade, você tem que ser meio rígido com certas pessoas, né? Mas sempre tendo educação, levando em conta as leis, que era o que o Cristo fazia, entende? Então a gente deve saber a mesma coisa falando com o Espírito ali. Ele alertou ele, falou com ele, o Espírito já conhecia ele, né? E aquele magnetismo todo, aquela aura de Jesus ali fez com que o Espírito já ele recuasse, ele saísse, né? Porque ele já conhecia ele, como diz ali. Então o Espírito se silenciou, não tinha nada para dizer, vai dizer o que contra Jesus? Ele não tinha nada para dizer, então ficou calado. E aí saiu. Porque aqui diz cala esse homem. Poderia ser ele ficou quieto e ele saiu do homem, né? Que não tinha nada o que dizer. Ele era um espírito que ele era impuro. Ele tinha vários erros. O que ele vai dizer de Jesus? Ele vai dizer, quem é tu para dizer alguma coisa para mim? Ele já sabia quem ele era. Viram? A autoridade moral que Jesus tinha. Então ele pegou e se retirou. Por isso que muitas vezes também nas reuniões mediúnicas, se o dialogador está falando ali com amorosidade, com o Espírito, que sempre deve agir assim, e se ele falar alguma coisa para ele pode... O Espírito pode dizer, mas quem é tu para falar para mim? Eu te vi lá em tal lugar fazendo um monte de coisa errada, isso e aquilo. E aí, ele tem argumentos para dizer, mas tu tá aqui bancando uma de bacana, com meio de bonzinho, perto dos outros, mas tu fez isso e aquilo, aí tu tem o rabo preso, como se diz. Ao contrário do Cristo, o Cristo tinha algum rabo preso? O Cristo era Cristo, né? Não tinha nada de erros ali. Então essa é a diferença aqui. A gente deve levar em conta aqui. Tranquilo? Então vamos pro 30. Após terem saído, apresentar-lhe um homem mudo, possesso de demônio. Expulso o demônio, o mudo falou. A multidão foi tomada pela admiração e o povo dizia, jamais se viu nada semelhante em Israel. Mas os fariseus, ao contrário, diziam, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Mateus 4, versículo Mateus 9. 9, 32 e 34. Então aqui outro caso. Um caso de uma pessoa que estava muda, que não falava. Que naquela época todos eles diziam que tudo era causa do demônio, como a gente tinha lido anteriormente. Qualquer problema, tudo era coisa do demônio. Uma das palavras que o Haroldo fala, que é uma tradução, né? O demônio é daimon, que é em grego que foi escrito, né? E daimon, a tradução é divindade, espírito. Então não tem nada a ver com coisas ruins. Por isso que depende da interpretação que foi feita, né? A tradução. E assim como o Satanás também, que é o impositor, né? Que é o opositor, na verdade. É aquele que é contra. E aí então esse que estava aqui, ele não falava. E aí então apresentar-lhe um homem. E aqui eles dizem aqui, né? Eles narraram aqui, os evangelistas, dizendo que saindo aquele espírito, que aqui coloca como demônio, o mudo falou. Então ele estava com um problema que ele não falava, por causa de um problema espiritual, alguém que estava fazendo com que não falasse. Era uma obsessão, uma subjugação, que a gente já viu, que a subjugação quem comanda é o espírito ali, o obsessor que comanda aquele corpo. E atua sobre os órgãos, inclusive, que a gente já leu sobre isso, que a gente já estudou, a subjugação. Pode ter acontecido um caso de subjugação aqui.
Quer ver, ó, aqui nessa mesma frase, tu pode substituir, ó. Após terem saído, apresentaram-lhe um homem mudo, possesso de um espírito, porque pode ser divindade ou espírito, daimon, né? Expulso o espírito, o mudo falou, e a multidão, tomada pela admiração do povo que dizia, jamais se viu nada semelhante em Israel. O fato aqui é que ele não falava. Daí quando ele começou a falar, eles ficaram admirados, encantados, mas ele não falava mais. E tudo era a causa do demônio para eles que aconteceu. Né? E os fariseus sempre ao contrário, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os próprios demônios. Eles sempre contra Jesus, porque eles não aceitavam, não davam o braço a torcer que Jesus fazia. Né? Realizava essas coisas, né, com as pessoas. Vamos para o 31. Quando chegou ao local onde estavam os outros discípulos, viu uma grande multidão de pessoas em torno deles e os escribas que discutiam com eles. Logo todo o povo, tendo visto Jesus, foi tomado de espanto e de terror, de temor. Correndo para ele, o saudaram. Então Jesus lhes perguntou: o que discutem uns com os outros? Um homem do meio do povo, tomando a palavra, lhe disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. Em qualquer lugar onde se apossa dele, atira-o no chão e o menino espuma, range os dentes e fica todo seco. Pedi a teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Jesus lhes respondeu: ó gente incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Tragam-no para mim. Eles o trouxeram e o menino ainda não havia visto Jesus, quando o espírito começou a agitá-lo violentamente. Depois caiu no chão, onde rolava, espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe acontece? Desde a sua infância, disse o pai. O espírito o tem lançado muitas vezes na água e no fogo para matá-lo. Viu? Agora ali fala o espírito. Né? Mas se podes alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Jesus lhe respondeu: se podes crer, tudo é possível àquele que crê. O pai do menino, banhado em lágrimas, logo exclamou: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Jesus, vendo que o povo acorria em grande multidão, falou em tom de ameaça ao espírito impuro, dizendo-lhe: espírito surdo e mudo, eu te ordeno, sai deste menino e não entres mais nele. Então o espírito, soltando um grande grito e sendo agitado por violentas convulsões, saiu, ficando o menino como morto, de tal modo que muitos diziam que ele morrera. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou na casa, os seus discípulos lhe disseram em particular: por que razão nós não podemos expulsar este demônio? Ele lhes respondeu: os demônios dessa espécie não podem ser expulsos por nenhum outro meio, a não ser pela prece e pelo jejum. Marcos 9, 14 a 28. Foi aquela parábola conhecida o Bruno. Do menino. Porque aí mostra mais detalhes. Né? E falou mais detalhes, foi aquela parábola que nós vimos. Toda segunda-feira a gente faz o evangelho para criança. Aí o Bruno, ele participa dos dois, mas segunda-feira é mais para ele. Ela bota no tablet, aí deu essa parábola aí. E essa aqui tem no Evangelho segundo o Espiritismo também, essa passagem. Que aqui ele está dizendo assim, porque os discípulos tentaram e não conseguiram. E aqui é um outro processo muito provável, um processo de subjugação aqui. O Espírito estava subjugando esse menino desde
desde que nasceu, hein? Que loucura. Estão mostrando aqui, lá no tempo, desde o tempo de Jesus, mostrando que uma criança pode ter isso aí, hein? Eu, inclusive, presenciei uma criança em torno, assim, de 8 anos. 8, por aí, há 10 anos, eu presenciei, que também dá problemas de epilepsia, que acontece aqui em caso de subjugação, desmaios, por causa desses espíritos, né? E aí, então, é um caso, assim, que tu vê, e a pessoa fica totalmente ali subjugada. Porque a pessoa fica, ela não tem o controle sobre ela. Aí mostrando a criança, ficava assim, dando soco na parede, andava para um lado e para o outro. Aí eu presenciei um caso assim, sabe? E não é, é um caso, não é nada fácil. Imagina para os pais isso. Eu presenciei na minha infância. Imagina, não é fácil, né? E aí tu tem que pôr em prática aquilo que tu estuda, que tu conhece, né? No nosso caso, a gente vai ter que orar bastante, mas Jesus aqui, ele tinha essa autoridade, e os espíritos já obedeciam, já saíam, né? Ele tinha essa autoridade moral. Nem os discípulos conseguiram. Eles não conseguiram, porque eles não conseguiram. Lendo aquela parte ali, eu entendi também que algumas religiões usam desta mesma autoria ali do dizer da Bíblia, né? O demônio. Sai demônio. Isso. E a criatura se atira no chão, aquela coisa tudo. Porque eles vão ao pé da letra, o que eles interpretam que Jesus estava dizendo ali para expulsando mesmo, para sair, né? Sai, eu te ordeno em nome de Jesus, aí pega a Bíblia e tudo mais. E daí eles interpretam assim, tá, mas aí eles têm que entender uma coisa, que não adianta tu pode saber de cor a Bíblia, ali, todos os versículos, tu vai saber de cor, tá? Mas tu entende aquilo, tu reflete pra tua vida, tu está se educando moralmente, que quando Jesus diz, né, ele diz assim, por quê? E aí então os discípulos perguntaram depois, né, vamos ver onde é que diz aqui, que os discípulos perguntam, é a parte que os discípulos daí eles perguntam, mas por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Eles não têm moral, né? E Jesus respondeu os demônios, a não ser pela prece e pelo jejum. O que ele quer dizer aqui? Então a pessoa tem que estar em oração. E esse jejum que é Jesus, muitos interpretam também, várias religiões interpretam assim, o jejum de comida. Tem muitas religiões que eu conheci pessoas que ficam, eu estou em jejum, que ficou não sei quantos dias sem comer. Mas será que Jesus estava falando, basta tu fazer jejum de comida que vai sair por aí expulsando demônios? Será que é assim? Tá, mas eu posso ficar sem comer, mas se eu sou uma pessoa que eu sou orgulhosa, egoísta, vai resolver, eu vou conseguir expulsar, será? Não vai querer fazer. Vai se juntar com ele. Vai se encarnar, vai se juntar com ele. Na verdade, Jesus está se tratando aqui de jejum moral. Ó. Jesus nunca está falando de coisas materiais. Isso aí é uma coisa que a gente tem que ter de praxe. Quando Jesus falar alguma coisa que tu achar que está falando de coisa material, não é. Sim. É jejum espiritual, jejum moral. O que é tu jejuar moralmente? Orar e vigiar, né? Bastante. Sim, mas o que é tu jejuar moralmente? Tem que fazer um jejum, um recesso de não praticar o mal, de não praticar a iniquidade, praticar o bem. É esse jejum que ele está falando. Ou seja, tu te resguardar e te tornar uma pessoa melhor, uma pessoa que não vai praticar erros. Né? Praticando as virtudes, ali, fazendo esforço para ser uma pessoa do bem. Aí eu vou estar jejuando. Esse é o jejum que Jesus está falando aqui. Não adianta jejuar de comida. Até pode se tornar até engraçado, a gente tem que respeitar todas as religiões, mas muitos têm isso aí.
Diz, não, quando Jesus falou em jejum é que não pode comer nada, ficar sem Come comer. só aquele pão, um pão com... Como é que é? Um pão com... O pão deles que é feito com farinha e água, não sei o que. Né? Bota um negócio que tal de torcílio, que eles falam. Que é só farinha e água. Aí come só aquilo durante... vamos botar assim, não sei, com o tempo, mas... 15 dias. Pois é. Só come aquilo. Né? Aquilo não... Vai dar em mim. Aí depois então... Porque a gente sabe muito bem que a gente tem que ter uma alimentação balanceada, uma alimentação com qualidade. Saco vazio não para em pé. Exatamente. Como é que eu vou trabalhar, fazer meus esforços do dia? Eu estou num corpo material, eu preciso do meu sustento durante o dia. Sim. Para ter energia para fazer. Aí muitos acham que tem que ficar sem comer, que eu vou expulsar demônio, como Jesus diz, é o que? Ela está interpretando isso aqui ao pé da letra. Ela está interpretando o jejum como não comer nada material. Mas ele está falando jejum espiritual. Aí faz aí 15 dias de jejum. Tá, beleza. Bom, agora eu vou expulsar. Só que daí, no caso, como pessoa, é aquela pessoa má. Passa a perna nos outros. Só faz o mal. Mas eu jejuei lá atrás, então eu tenho... Fala mal do vizinho. Então, exatamente. Muitos têm isso, assim, de... O fato de ir numa igreja tal... Uma vez por semana, me ajoelhar, sei lá, faz os seus ritual ali, ou fica sem comer, acha que está aqui com as leis de Deus, mas não é assim. Se fosse assim, seria muito fácil a vida. Vai um dia na semana na igreja, vai lá, faz a oração dele, pronto, bom, essa semana eu estou livre, estou tranquilo. Daí lá, e se não vai naquele dia normal, tu não vai, chega aquele tal dia, tu não vai na igreja, fazer tuas preces lá. Aí chega no outro dia e te dá uma coisa errada. Viu? Eu não fui lá fazer, deu errado. Pois é. Então é esse o processo que aconteceu, né? Então vamos pro 32 ali. Apresentaram então um possesso cego e mudo, e ele o curou, de modo que o possesso começou a falar e ver. O povo todo ficou cheio de admiração e eles diziam: não é esse o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo, diziam: esse homem não expulsa os demônios, senão pela virtude de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não poderá subsistir. Se Satanás expulsa a Satanás, ele está dividido contra si mesmo. Como, pois, o seu reino poderá subsistir? E se por Beelzebul, e se é por Beelzebul que eu expulso os demônios, por quem vossos filhos o expulsarão? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, o reino de Deus, portanto, veio até vós. Mateus 12, versículos de 22 a 28. Aqui então ele está dizendo, como eles dizem que ele trabalha pela virtude do Beelzebul, príncipe dos demônios, expulsando os próprios demônios. Por exemplo, vamos dar um exemplo, sei lá, é a mesma coisa, não tem como ter divisões dentro da própria facção, né? É impossível. Eu, por exemplo, tendo uma torcida organizada do Grêmio, lá vamos dizer, não, eu vou expulsar eles daqui, mas são tudo a mesma corja, né? Tudo a mesma coisa, no sentido de ser os mesmos, né? Então, como é que o demônio vai expulsar os próprios discípulos dele, os próprios demônios? Pois é, né? Vai se opor a ele mesmo, é isso que Jesus está dizendo, não tem como se opor a ele mesmo. Né? Uma facção não vai se opor àquela facção. Né? Eles têm aquele princípio, então eles falaram que não tinha sentido o que eles falaram. Mas ele diz: se expulsa os demônios pelo Espírito de Deus. O reino de Deus, portanto, veio até vós. Na verdade, como se ele fosse o líder, né? E daí o líder não ia mandar eles ir lá e ficar na pessoa e depois ir lá e dizer: não, agora tu sai daí bonito. Pois é, não faz sentido isso.
Então vamos para o 33 ali. As libertações do possessor De processos? de processos se situam com as curas entre os atos mais numerosos de Jesus. Entre os fatos dessa natureza, existem alguns, como narrado do item 30, em que a possessão não é evidente. É provável que naquela época, como acontece ainda em nossos dias, se atribuísse à influência dos demônios todas as enfermidades cujas causas era desconhecida, principalmente a nudez e a epilepsia e a catalepsia. Porém, existem outros casos em que não há dúvidas quando a ação de maus espíritos. Eles têm uma analogia tão marcante com aqueles de que somos testemunhas, que neles se reconhecem todos os sintomas desse gênero de afecções. Em tal caso, a prova da participação de uma inteligência oculta ressalta em um fato material. São as inúmeras curas radicais obtidas em alguns centros espíritas, apenas com a evocação e a moralização dos espíritos obsessores, sem magnetização nem medicamentos, e muitas vezes a paciente e a grande distância dele. A imensa superioridade do Cristo lhe dava uma tal autoridade sobre os espíritos imperfeitos, então chamamos demônios, que lhe era suficiente ordenar que eles se retirassem para que não pudessem assistir a essa injunção. Capítulo 14, item 46. É o que a gente estava falando, né? Então aqui então são esses casos que acontecem dentro das casas espíritas também, porque que não há necessidade de curar, fazer como muitos a gente comentou, assim, tem muitos que têm práticas de fazer cirurgias, etc, né? A gente respeita todo mundo, quem faz e tudo, cada um faz o que todo mundo livre-arbítrio, né? No sentido Jesus é sempre no sentido moral. Que uma casa espírita, ali, como diz alguns centros espíritas, apenas com a evocação e a moralização dos espíritos obsessores, sem necessidade da magnetização e nem medicamento. É através da educação moral. E é nesse fato que a gente deve trabalhar mais hoje. Que nem, por exemplo, a pessoa tem algum problema espiritual, que acha que tem um espírito, está perseguindo. Me tira esse espírito. Seria muito fácil tirar ele dali, mas a pessoa não se educa moralmente. Por isso que a gente já estudou que são as afinidades. Mas eu sou a causa de atrair as moscas, né? Eu sou uma ferida aberta. Por causa dos meus vícios, que eu tenho minhas dificuldades, eu vou atrair as moscas varejeiras. E quando é uma criança daí, assim, aí é coisa do passado. Quando acontece assim com crianças, essas coisas que nem falou ali antes, sim. É algum perseguidor que continua. Por exemplo, eu tenho um inimigo ferrenho do passado. Vocês acham que ele vai desistir? Se ele é meu inimigo ferrenho, ele vai continuar. Às vezes ele acompanha por milênios, por centenas de anos, ele continua nos acompanha. Já mudou até de corpo, já várias vezes. Já observou o que acontece dentro da casa espírita, isso? O espírito vai, mas foi coisa que aconteceu lá no tempo lá das cruzadas, sei lá de quanto tempo já aconteceu. O espírito vem aqui e fala, eu te conheço, assim, assado, não é? Mas como é que ele acompanhou por tanto tempo, assim? E Deus permite isso? Porque a criança não tem sintonia ainda, né? Ela é desintonizada ainda. E Deus permite isso? Porque a causa permite, porque é que é o causador do problema? É Deus? A gente já estudou, né? Porque o problema está, a chaga está com aquele espírito ali que está atraindo
aquele inimigo. Nem esperou a criança crescer para atormentar ela. Pois é. Mas então, é que tem aquela situação também, né? Até os 4 anos, o espírito da criança é adulto. Então, a ligação com essas dificuldades é bem maior. é que tudo assim não é. A gente não tem como dar uma receita de bolo, assim, no sentido de que a criança tem um inimigo, vai nascer, aquele inimigo já vai ficar ali desde o nascedouro. Isso aí é muito, depende muito. Porque todo mundo tem inimigo. Porque assim, existe cada caso é um caso. existe a misericórdia, às vezes pode assim, não, ele tem aquele inimigo, mas vamos deixar ele por enquanto crescer, depois é com ela, entendeu? Ou pode acontecer, às vezes é prova para a própria família. Aquela família está toda envolvida com aquilo ali, então ele vai ficar ali incomodando. Porque os pais vão sofrer com ele, assim como aquele pai que mostra no Evangelho. Imagina o sofrimento, ele chorando, se prostrou, Jesus, me ajuda, Senhor, implorou, pelo amor de Deus, não aguento mais. Imagina aquela criança se atira no fogo, na água, espuma pela boca, imagina que sofrimento. Tu tem um filho assim hoje, tu tem que ficar ali cuidando com ele, porque ele vai lá, se queima no fogão, né? Se atira dentro da piscina, quer se afogar, sei lá, vamos dar um exemplo. Aí tem que ficar de olho, sofre com aquele filho. Então, mostrando aqui no próprio Evangelho, mostra que isso aí pode acontecer. Ó. Se aconteceu e deu o relato que pode acontecer com qualquer um. Às vezes pode ser uma prova para aquela família, né? Uma expiação que eles têm que passar coletivo ali, aquele sofrimento. O pai, a mãe, os irmãos. Ou às vezes ele pode ter aquele inimigo ferrenho, mas às vezes os pais não tem nada a ver com aquele inimigo. Não, então vamos dar uma ajuda ali por enquanto, mas quando ele crescer, vai dar conta dele. Ele vai ter que arcar com as suas responsabilidades depois com aquele inimigo. Que coisa. Né? Então não tem uma receita de bolo. Mas quer dizer que toda criança tem inimigo, pode acontecer? Depende, né? A gente não pode afirmar nada, tudo pode acontecer. Mas agora que pode acontecer, mostrou que deu o relato que sim, que pode acontecer. Mas é uma criança, um inocente. Mas tudo pode acontecer, né? É permitido, tudo depende. Então tá, gente amiga, a gente para por aqui. Então marquem ali a página que a gente parou. A gente para no item 34 daí. Para no item 34, a gente continua, a gente não concluiu esse dos processos ainda. Falta pouco para concluir. Mas é um assunto interessante que a gente já estuda dentro das casas espíritas, né? Esse assunto. Então a gente agradece a participação de todos. Né? Sintam-se todos abraçados, aqueles que estão indo pela primeira vez. Que possam se sentirem bem, acolher, que possam receber também o aprendizado, o amparo. Então agora a gente convida a todos, então vamos fazer a nossa prece de encerramento. E vamos então rogar a Deus, agradecendo a Ele, unicamente, somente agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos a noite de hoje, por todo o aprendizado que tivemos, pela inspiração, pela intuição dos benfeitores, nos colocando aqui apenas como instrumentos dele, que possamos ser instrumentos úteis de divulgação, de auxílio, e que possam também todos aqueles que estão acompanhando pela internet possam receber o amparo, que ilumine a todos, encarnados e desencarnados. Agradecemos por toda essa família, através do amparo maior do nosso Pai Francisco, que orienta a todos. E assim, Senhor, então damos por encerrado as nossas atividades da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Então tenham todos uma boa noite e até os próximos encontros.